Jorge, Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação sobre Romarinho, que vai jogar no Al Rayyan do Catar. Informação que você já havia ouvido por aqui. O atacante brasileiro de 34 anos de idade havia ficado livre na semana passada, tinha proposta do Al Sadd, mas escolheu jogar ao lado de Roger Guedes na equipe de Arthur Jorge. Já Paredes, volante argentino indicado por Neymar para o Santos, vai ter seu contrato prorrogado na Roma. É que havia uma série de cláusulas que permitiam a prorrogação automática em caso de metas cumpridas. Foi assim que funcionou. Quero contar também que John Textor se reuniu com Roberto Mancini, técnico que já foi da seleção da Itália, da Arábia Saudita, entre outros. O dono do Botafogo, o norte-americano, tenta convencer o Mancini a aceitar a ideia de dirigir o Botafogo para o restante da temporada. Já o Clube Atlético Mineiro encaminhou o empréstimo de Robert ao Atlético Goianiense, meio atacante que não conseguia vingar no time principal do Atlético e vai jogar até o fim da temporada no Dragão. Em contrapartida, o Atlético terá direito ao jogador chamado Pedro Giovanni, só 18 anos de idade, chega a princípio para atuar no Sub-20 do Atlético, a opção de compra é de 2 milhões de reais. Para fechar o giro de notícias, contar que o Bahia acertou o retorno de Kaique, atacante de 21 anos de idade, comprado pelo Manchester City e que pertence ao Grupo City. O Bahia não vai pagar nada pelo empréstimo e assume apenas parte dos salários, a outra parte vai ser do Manchester City. O brasileiro, de 21 anos de idade, estava no Sparta Rotterdam da Holanda. Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Gabriel Sara, o meio atacante que faz sucesso no futebol da Turquia, concedeu uma entrevista ao pessoal do podcast Talk Norwich City, afirmando que vai encerrar a carreira no São Paulo. Isso ele tomou como uma decisão para a vida dele. Abre aspas para o Sara: eu comecei lá e tenho que terminar lá no São Paulo. Eu não gosto de coisas superficiais. Então o São Paulo para mim não é só um clube e seus torcedores. Eu tenho amigos no São Paulo até hoje e eu considero todos eles uma grande família. Só para lembrar que o Sara, apesar de criticado pela torcida, chegou a viver um momento bem legal, especialmente em 2021, temporada em que ele disputou 47 jogos com 10 gols e 3 assistências. Jogador que foi para a segunda divisão do futebol inglês, se destacou bastante no Norwich e acabou sendo contratado pelo futebol turco. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Wendel foi apresentado como reforço tricolor. Mais uma chegada, São Paulo que já havia anunciado e estreado o Oscar, meio-campista, o Enzo Dias, lateral esquerdo, e também Cedric Soares para lateral direita. Bora falar agora sobre Santos e Botafogo disputando outro jogador. O Peixe e o Fogão já haviam tentado Benjamin Hohlheiser, atacante argentino que pertence ao Benfica. O novo alvo da disputa é Santiago Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade que pertence ao New York City. Importante contar que o Botafogo já acenou com uma proposta de 15 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos. É grande a chance desse negócio acontecer. Jogador que pertencia ao Nacional do Uruguai, foi comprado pelo City Torque, do Grupo City no Uruguai, e repassado para o Grupo City como um todo, mais especificamente no New York City, por um valor de 4 milhões e 300 mil euros. Na temporada passada pelo New York City, 40 jogos, 16 gols e 6 assistências. Estou para dizer para vocês que o Botafogo larga na frente do Santos nessa disputa. Santos que também tem outros alvos. Rony passa a surgir como um plano B, especialmente se as tratativas com o Santiago Rodrigues não acontecerem. Mas Nicola e Benjamin Hohlheiser, o Santos que estava super animado, meio que mudou de ideia. E a percepção de mudança do cenário tem tudo a ver com a entrada do Palmeiras na disputa. Já fala a respeito do interesse alviverde. Só para completar o noticiário do Santos, Rodrigo Villagra, volante de 23 anos do River Plate, faz parte dos planos do Peixe, jogador que já havia sido tentado pelo Estudiantes e pelo Vélez e que também interessa ao CSKA da Rússia. Saideira sobre o Santos, Peixe anunciou a contratação de Álvaro Barreal, jogador que pertence ao Cincinnati e esteve emprestado na temporada passada ao Cruzeiro. Hora de falar sobre Gerson no Zenit. Pela manhã havia contado para vocês de uma oferta de 28 milhões de euros feita pela equipe russa ao Flamengo. Pois bem, essa proposta já foi recusada, mas a expectativa é de que nas próximas horas o Zenit apareça com uma outra proposta, agora de
35 milhões de euros ou 210 milhões de reais. Só para lembrar que o Gerson havia voltado ao Flamengo por 15 milhões de euros em 2023. Se esse número e a negociação forem confirmados, o Flamengo vai faturar, vai ter um lucro de 20 milhões de euros com alguém que é capitão do time, super identificado com o torcedor rubro-negro e enorme destaque. Antes dessa suposta proposta de 35 milhões de euros, a ideia do Flamengo era ficar com o Gerson até o Super Mundial de Clubes e lhe garantir também um bom aumento salarial para acabar com qualquer especulação de saída. Agora, se o número for confirmado, é difícil imaginar que o Gerson acabe ficando. Mas, Nicola, será que ele toparia se mudar para a Rússia? Importante dizer que a proposta salarial para o Gerson gira na casa dos 600 mil euros por mês. Esse valor equivale a mais ou menos superior a 3 milhões e 600 mil reais. Estamos falando de mais do que triplo do salário. Hoje o Gerson ganha na casa de 1 milhão e 200 mil reais mensais com a camisa do Fla. Só para completar o noticiário rubro-negro, Jorginho, que tem um pré-contrato encaminhado com o Flamengo, foi procurado nos últimos dias por Fiorentina e Besiktas, mas deixou bem clara a intenção de fechar mesmo com o Flamengo. Preciso te contar agora sobre o Corinthians e a suposta treta entre Memphis Depay e Rodrigo Garro pela camisa 10. Essa história começa por conta do contrato do Garro, ou melhor, do Memphis Depay. O Garro é o camisa 10, fez temporada passada bem legal, mas no acordo entre Corinthians e Memphis Depay, há a previsão de que o Memphis passaria a usar a camisa 10 nessa temporada se ele assim quisesse. E o Memphis pediu para utilizar 10. Dessa maneira, o Corinthians vem trabalhando nos bastidores por uma substituição, para que o Garro fique com a camisa 8 e o Memphis passe a usar a 10. Qual foi a estratégia montada pelo Corinthians para tentar minimizar uma possível chateação do Rodrigo Garro? O Corinthians tem reforçado a ideia de que a camisa 8 é super importante na história do clube, lembrando de outros jogadores super vitais que vestiram tal número, Sócrates, Renato Augusto, entre outros. Dentro do Corinthians vem a informação de que não há celeuma, briga ou disputa nenhuma entre as partes, que o Garro entendeu a situação envolvendo o Memphis, cedeu a camisa 10 e vai vestir a camisa 8. Resta saber como é que isso vai se dar de fato a partir da primeira entrevista do Rodrigo Garro, que já até tinha condição de voltar a jogar pelo Timão nessa quinta-feira, mas será poupado para não enfrentar um gramado sintético. O Rodrigo Garro que vem se recuperando de dores no joelho e deve estrear em próximas rodadas. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que entrou na briga por Benjamin Hohlheiser, o atacante argentino de 24 anos de idade, que pertencia ao Benfica nos últimos dias. O pessoal no Santos super otimista em relação a um acordo com o clube português. O Santos havia oferecido 6 milhões de euros fixos, mais 6 milhões e meio de euros em bônus, condicionados a metas. A cada 15 partidas do Hohlheiser com a camisa do Santos, o Benfica teria direito a um acréscimo. Pois bem, de acordo com o jornal A Bola, o Palmeiras entrou numa disputa com a melhor proposta. Vale a lembrança de que o Botafogo também já havia demonstrado a intenção de contratar o atleta, mas o Botafogo gostaria de um empréstimo com opção de compra. Essa opção se tornaria obrigação se o Hohlheiser disputasse pelo menos 70% das partidas. Palmeiras que busca contratações no plural, até porque sabe que, apesar de ter gastado bastante, daqui a pouco eu vou falar sobre o tema, segue em dívida com o torcedor e também com Abel Ferreira. Saíram mais jogadores do que chegaram até esse momento. Só para completar também, de acordo com a apuração do jornal português A Bola, a pedida do Benfica é de 10 milhões de euros fixos. Se o Palmeiras chegar a essa cifra, deve acabar levando o atleta. É importante destacar ainda que o Santos, super otimista até outro dia, passou a demonstrar pessimismo com essa negociação, reclamando da postura do Benfica, que parece estar fazendo leilão. Só para completar o noticiário alviverde, Atuesta, meio-campista fora dos planos do técnico Abel Ferreira, está de mudança para o Orlando City. Ele foi comprado pelo time americano, embarca nas próximas horas. Estou tentando descobrir as cifras e conto para vocês assim que tiver tal confirmação. Bora fechar o vídeo para contar quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na atual temporada. Você tem alguma suspeita? Acertou quem lembrou do Palmeiras. Apesar de ter contratado apenas 3 jogadores, foram investidos 232 milhões de reais. Paulinho, mais caro de todos, Facundo Torres e Emiliano Martínez completam a relação. O Botafogo é o segundo quem mais gastou, 131 milhões de reais, 3 reforços. Dá uma olhada
como os clubes da ponta têm gastado bastante com poucas contratações. O Bahia surge em terceiro com 113 milhões de reais depois de 7 aquisições. O Galo é o quarto com 94 milhões de reais em 5 reforços. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões e 9 reforços. O Fluminense é o sexto com 66 milhões e 7 reforços. O Red Bull Bragantino aparece em sétimo, foram 57 milhões de reais e 6 contratações. Para completar o top 10, o Santos na oitava posição, 51 milhões de reais e 7 reforços. O Internacional é o nono, 45 milhões de reais e 5 contratações. E o Sport é o décimo, 40 milhões e meio de reais depois de 9 aquisições. O Flamengo é só o 11º com 31 milhões de reais. O Corinthians o 12º, mas Nicola, o Corinthians não contratou ninguém. Só para lembrar, o Kaká, que estava emprestado, acabou batendo metas na temporada passada e foi adquirido em definitivo por conta da aquisição do Kaká. O Corinthians vai precisar desembolsar 24 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco aparecem na sequência, com detalhe: Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco fizeram contratações todos sem custos. Chama atenção Juventude, 11 caras novas e nenhum real investido. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o Glorioso, com informações quentes e análises detalhadas. Então, antes de mais nada, já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos ao que interessa. Um nome de peso no futebol europeu pode estar a caminho do fogão. A informação vem do portal Relevo e promete agitar o mercado da bola. Gabri Veiga, talentoso meio-campista de 22 anos, está insatisfeito no Al-Ahly, da Arábia Saudita, e deseja retornar ao futebol europeu na próxima janela de transferências. O jogador, que surpreendeu o mundo ao deixar o Celta de Vigo para se aventurar no futebol saudita, agora parece arrependido da escolha e quer um novo desafio. E é aí que entra o Botafogo, sempre atento às oportunidades que o mercado oferece. John Textor já mostrou que não tem medo de sonhar alto e, com o projeto ambicioso que está sendo construído, o nome de Veiga pode, sim, entrar no radar do Glorioso. Afinal, o Botafogo busca reforços de peso para fortalecer ainda mais o elenco e competir em alto nível, tanto no Brasileirão quanto em competições internacionais. Com um meio-campo que já conta com peças de qualidade, a chegada de um jogador como Gabri Veiga poderia elevar ainda mais o nível do time e colocar o Fogão em um novo patamar. Mas a pergunta que fica é: o Botafogo teria condições de trazer um jogador desse calibre? No mercado europeu, Gabri Veiga ainda desperta interesse de clubes tradicionais, e a concorrência por sua contratação pode ser feroz. No entanto, o projeto de Textor e a estrutura oferecida pelo clube podem pesar na decisão do jogador, que certamente deseja um ambiente competitivo e um time que brigue por títulos. E convenhamos, o Botafogo já mostrou que pode surpreender quando se trata de contratações. A movimentação de bastidores será intensa nos próximos meses, e a torcida do Botafogo pode começar a sonhar. O clube, que vem se consolidando como um dos protagonistas do futebol brasileiro, busca reforços que elevem ainda mais o nível da equipe. A chegada de Gabri Veiga, um meio-campista jovem, talentoso e com experiência no futebol europeu, seria um movimento ousado, mas condizente com a nova mentalidade do Glorioso. Afinal, não é de hoje que a SAF de John Textor demonstra ambição e planejamento para transformar o Botafogo em uma potência, não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul. Com a SAF consolidada e um investimento crescente, a chegada de um jogador como Veiga não parece mais um cenário impossível. O Botafogo já provou que tem força no mercado ao trazer jogadores de peso e disputar contratações com clubes europeus. Além disso, o modelo de gestão implementado por Textor oferece um projeto sólido e estruturado, algo que pode ser um grande atrativo para jogadores que buscam estabilidade e um ambiente competitivo. Veiga, que atualmente se vê em um cenário desafiador na Arábia Saudita, pode enxergar no Botafogo uma oportunidade de reinvenção e crescimento, dentro de um campeonato cada vez mais valorizado. O que pesa contra o Botafogo, no entanto, é a forte concorrência que o jogador pode despertar no mercado europeu. Equipes da Espanha, Inglaterra e Itália certamente monitoram sua situação, e um retorno ao futebol europeu pode parecer, à primeira vista, um caminho mais natural. Mas o que muitos ainda subestimam é o poder de atração do futebol brasileiro, que nos últimos anos tem conseguido repatriar e atrair jogadores de alto nível, seja pelo crescimento financeiro dos clubes, seja pelo desenvolvimento técnico da liga. Com um projeto ambicioso e a possibilidade de ser protagonista, Veiga poderia encontrar no Botafogo um cenário mais favorável do que em um clube europeu de médio porte,
onde poderia enfrentar dificuldades para garantir espaço. Outro fator que pode pesar na decisão do jogador é o estilo de jogo. No Botafogo, Veiga teria a oportunidade de atuar em uma equipe que prioriza a posse de bola e o jogo ofensivo, características que favorecem sua forma de atuar. Sua versatilidade como meio-campista, podendo jogar tanto como armador quanto chegando ao ataque, encaixaria perfeitamente no esquema alvinegro, proporcionando mais criatividade e dinamismo ao setor ofensivo. Além disso, atuar em um clube com uma torcida apaixonada e que vive um momento especial pode ser um diferencial emocional para Veiga, que certamente deseja voltar a ser protagonista e sentir novamente a adrenalina de grandes partidas. Resta saber se a diretoria alvinegra está disposta a entrar na briga e convencer o meio-campista de que o Brasil pode ser o lugar ideal para retomar sua carreira em alto nível. O mercado ainda reserva muitas reviravoltas, e o Botafogo já mostrou que não teme enfrentar grandes desafios quando o assunto é reforçar o elenco. Agora, cabe à cúpula alvinegra analisar a viabilidade dessa investida e, quem sabe, transformar esse sonho em realidade. A torcida, sem dúvida, já começa a imaginar o impacto que um jogador desse calibre teria na equipe. E você, torcedor, acredita que o Botafogo deve se movimentar para tentar essa contratação? E você, torcedor, acha que Gabri Veiga seria um reforço de peso para o Botafogo? Acredita que o clube tem condições de competir com o mercado europeu por essa contratação? Deixe sua opinião e continue acompanhando as atualizações aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de tudo sobre o Glorioso.